Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto fala do amor de Deus pela sua vida. E o que você vai ouvir agora nessa mensagem é uma expressão do amor de Deus para com a tua vida, para com a sua família, para com o seu futuro. Nós desejamos que ao ouvir essa mensagem, Deus toque o seu coração. Abra o seu coração, deixa Deus ministrar ao seu coração. Nós somos a Comunhão Cristã Aba de Fazenda Rio Grande, uma igreja a serviço da família. E eu gostaria de falar hoje sobre o tema limpos de coração. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus capítulo 5, versículo 8. Diz a palavra do Senhor: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos dizer juntos, todos nós, vamos ler lá juntos? 1, 2 e já. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Amados, mais uma vez eu quero lembrar que nós temos falado, batido nessa tecla. Quando a gente fala bem-aventurado, também podemos trocar a palavra bem-aventurado pela palavra abençoado. Ou você é favorecido com, abençoado com. Então nós podemos ler esse texto também da seguinte forma: você é abençoado com um coração limpo. Amém? Então diga assim: eu sou abençoado por Jesus com um coração limpo. Então diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo meu coração, porque ele está limpo. Amém? Amados, isso é bênção. Amados, aqui não é algo que você precisa alcançar. Não é algo que você precisa produzir. É algo que Deus está te dando. Amém? Acho que você não entendeu o que eu falei. Deus está te dando um coração limpo. Um coração limpo. Em Cristo Jesus o seu coração não é sujo. O seu coração não é maculado. O seu coração é um coração limpo. Amém? Quem recebe esse coração, diga amém, eu recebo. Aleluia. Amados, esse texto também traz uma constatação importante. Quem tem o coração limpo, qual é o resultado? Eles verão a Deus. Quantos têm o coração limpo? Quantos foram abençoados com o coração limpo? Então significa que você verá o Senhor. Aleluia. Amados, olha que bênção maravilhosa, olha que promessa maravilhosa. Aqueles que têm um coração limpo, o resultado é: eles verão ao Senhor, eles contemplarão a presença do Senhor, eles encontrarão ao Senhor, eles se relacionarão com o Senhor, eles terão intimidade com o Senhor. Aleluia. Amados, Jesus está dizendo o seguinte para mim e para você: ei, eu quero que você se relacione com Deus, eu quero que você veja o que eu vejo, eu quero que você tenha o que eu tenho, por isso eu vou dar para você um coração limpo, além de um coração novo, um coração limpo. Amém? Amados, que promessa maravilhosa. Mas quem são os limpos de coração? Como que nós alcançamos essa condição de ser limpos de coração? Como é que realmente isso funciona? Quando a gente fala a palavra limpo de coração, a palavra limpo aqui no grego, no original, a palavra limpo de coração, a palavra limpo, dá a ideia mais ou menos como o ouro é purificado. Assim como o ouro ele é purificado ali no fogo, eles colocam ali uma vasilha, naquela vasilha eles colocam o ouro, fogo derrete o ouro, e eles fazem aquilo para que a sujeira saia, e eles vão purificando o ouro. A ideia de limpo aqui é essa ideia parecida com a purificação do ouro. Ou seja, o ouro é valioso, sujo ou limpo? Sim, ouro é ouro, o ouro é valioso. Assim como você, eu quero dizer algo para você: você é amado de Deus, você é precioso para o Senhor, você é amado dele, mas ele está te dando um coração limpo, ele está colocando o seu coração, e ele tirou em Cristo Jesus, tira toda a sujeira do nosso coração.
Outra ideia de limpeza, a mesma ideia de um agricultor que faz uma poda numa árvore. Por exemplo, ele quer que aquela árvore produza mais frutos, então ele vai lá e começa a podar os ramos que estão a mais, podar os ramos que vão atrapalhar a frutificação ou a qualidade do fruto. Então o agricultor ele vai lá com sabedoria e ele faz as podas necessárias para que a árvore produza mais ainda. Então a ideia de limpo de coração é essa ideia. Jesus nos purificando como ouro e Jesus também nos podando para que eu e você possamos frutificar ainda mais. Importante nós lembrarmos aqui dentro dessa ideia que temos trabalhado, em que bem-aventurado como sendo o mesmo que abençoado. Amados, eu quero ressaltar aqui que ser limpo de coração não é algo que você conquista, não é algo que você produz. Não tem como você sair daqui hoje dizendo, eu vou alcançar isso, eu vou fazer tudo certinho, eu vou fazer isso e isso vai limpar o meu coração. Não. Deixa eu deixar claro para a igreja. Queridos, o que vai limpar o seu coração não é você tomar uma decisão hoje de fazer tudo certo. O que vai limpar o seu coração é receber a bênção de Jesus. Por quê? Porque quando você ouve essa palavra, você olha, meu coração está sujo, eu tenho sujado meu coração com algumas coisas, então eu vou agora acertar minha vida. Não! Pastor, mas o senhor agora me confundiu tudo aqui, como é que é isso? Amados, eu estou dizendo o seguinte, começa pela fé. Queridos, de novo vou dizer o seguinte, a limpeza do coração, ou um coração limpo, não é por atitudes que você tem. A limpeza do coração, um coração limpo, começa quando você toma uma atitude de fé. Amém? E depois, ele vai botar o fogo em você. E ele tirar a sujeira do seu coração. Amados, aquilo que não é dele, aquilo que não agrada a ele, aquilo que não é da vontade dele, ele vai começar a tirar de você. Daqui a pouco você vai se surpreender. Queridos, guarde o que eu vou falar. Guarde o que eu vou falar. O coração limpo não é aquela pessoa que faz tudo certo. O coração limpo é uma pessoa que crê. Não, você não entendeu o que eu falei. Uma pessoa com o coração limpo não é uma pessoa que procura fazer tudo certinho. Uma pessoa com o coração limpo diante dos olhos de Deus é uma pessoa que apenas crê. Crê em Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque você corre o risco de achar que você tem um coração limpo diante de Deus, porque você faz tudo certinho. E Jesus diz o seguinte, a obra de limpar o seu coração é minha. Você recebe pela fé isso. Você recebe pela fé a bênção de ter um coração limpo. E quando você faz isso, Deus joga você num tacho, solta o fogo embaixo. E amado, sabe por que ele joga você no tacho? Porque você é ouro. Sabe por que ele joga você no tacho? Porque você é um metal precioso. Você é ouro. Amados, ele não joga lixo no tacho. Ele não joga sujeira no tacho. Ele só joga metal precioso no tacho. Por quê? Porque ele, primeiro, o que faz de você ter a qualidade de ouro é a fé. Você já é ouro. Quando você aceita Jesus, você já é precioso. Você já é precioso aos olhos do Senhor. Não importa o que você faça, não importa o que você deixa de fazer, aos olhos do Senhor, você já é amado de Deus. E agora ele vai fazer o resto. Ele vai colocar você lá no tacho, coloca o ouro. Por que ele coloca o ouro? O ouro é precioso. E agora sim, ele começa um processo de limpeza. E aí ele começa, eu vou tirar isso aqui não sai, isso aqui não é meu, isso aqui não me agrada, isso aqui não tem nada a ver com ouro. Amém? Amados, vamos avançando que você vai se surpreender hoje à noite ainda. Então ser limpo de coração faz parte da graça de Deus para o homem. Amados, isso que eu estou falando, já estou mostrando para você a graça de Deus. Amém? Para entendermos como recebemos tal coração limpo,
nós temos que entender melhor algumas coisas. Duas perguntas, pelo menos, para nós entendermos o que eu estou tentando falar para vocês. Primeiro, nós precisamos entender por que, se Deus nos deu um coração limpo, significa que nós tínhamos um coração sujo, certo? Não é verdade? Se nós tínhamos um coração sujo, por que somos sujos de coração? E o que sujou o coração do homem? O que suja o coração do homem? Da mulher também. O que é que sujou o nosso coração? O que é que realmente sujou o coração do homem? E você vai descobrir que o que suja o seu coração não é exatamente aquilo que você está pensando. Mas vamos lá. Então a primeira pergunta, o que sujou o coração do homem? E a segunda pergunta é, a obra de Jesus no ato, e a outra pergunta é, nós precisamos entender melhor o que nos sujou, e nós precisamos entender melhor a obra de Jesus através da sua morte e da sua ressurreição. Então quando nós entendermos o que nos sujou, e entendermos o que Jesus fez na cruz, nós vamos entender bem o que nós estamos falando aqui nesse texto de limpos de coração. Outra coisa que então, para responder essas duas perguntas, eu quero que você entenda que só existe dois tipos de homem. Quando eu falo homem aqui, eu estou colocando a raça humana, ok? Então homem e mulher. Só existe dois tipos de homens na raça humana. Dois tipos na raça humana. Existe o primeiro Adão, e existe o último Adão. No Novo Testamento, Paulo ele vai falar o seguinte, existe o primeiro Adão, que é o Adão da Eva, que a gente conhece, lá do Gênesis, e existe o último Adão, que é Jesus, ou o segundo Adão também diz, mas é o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão, Adão da Eva, e o segundo Adão, o último Adão, Jesus. Ou seja, a partir de Adão surge uma raça na terra, a raça adâmica, a raça de Adão. E a partir de Jesus existe uma nova raça, a raça dos reis e sacerdotes. Amados, isso nós precisamos entender. A raça de Adão, Adão gerou uma raça, a raça adâmica, que tem um coração sujo. E a segunda raça é a raça a partir do segundo Adão ou do último Adão. Por que o último Adão? Porque esse Adão colocou fim no primeiro. Quando Jesus surgiu, acabou com a raça adâmica. A partir de Jesus só existe a raça de reis e sacerdotes. Amém. Vamos avançar. Onde é que está escrito isso, pastor? 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45, só para você, o pastor está viajando, será que está escrito isso na Bíblia? 1 Coríntios 15, 45 diz assim, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 45. Está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente. Ele vive pela alma, ele vive pelos sentimentos, ele vive por aquilo que dá na cabeça dele, ele é o dono do nariz. E o último Adão, ele é um espírito de vida, um espírito vivificante. Ok. Então só para mostrar para você que está na Bíblia. Então a Bíblia, Paulo menciona isso. O primeiro Adão, o último Adão. Mas vamos falar um pouquinho sobre o primeiro Adão. Vamos falar por que o nosso coração, o coração do homem, se sujou. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Amados, olha que texto interessante. Deixa eu ler junto com vocês ali, acompanhar com vocês ali. Romanos 5, versículo 12 diz lá, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Portanto, como por um homem entrou o que no mundo? Entrou o que no mundo? O pecado. E pelo pecado a? Então, quem que é esse primeiro homem?
Através de qual homem que entrou o pecado? Qual Adão? Primeiro ou o último? O primeiro Adão. Então, através do primeiro Adão entrou está no plural ou no singular? Então entrou o pecado no mundo. Qual foi o pecado de Adão? Adão desobedeceu a Deus. Comeu o fruto proibido. Então o que entrou na raça humana? Entrou na raça adâmica. Entrou o pecado. E o pecado trouxe junto algo. Ele trouxe junto a morte. Ou seja, a partir de Adão, o pecado entrou na raça humana. Ou seja, todas as pessoas que nascem na terra, todas as pessoas que nascem de forma natural, e lógico todos, né? Foi só Jesus que não nasceu. Mas todas as pessoas que nascem, de homem e de mulher, todas as pessoas que nascem agora herdeiras do pecado. E o que mais ele trouxe? E assim ele entrou no mundo o pecado, e o pecado entrou a morte. O que significa isso? Quando entrou a morte, está dizendo o seguinte: quando o pecado entrou, a partir de agora o homem se tornou um ser mortal. Então aqui está por que o ser humano passou a ser uma pessoa que morre, um ser mortal. A razão de o homem morrer, de nós morrermos, é porque nós temos na nossa vida uma herança. Nós recebemos uma herança, e essa herança é uma herança do pecado. Perceba isso, amados, que nós recebemos a herança do pecado de Adão. Aquilo que Adão fez, nós recebemos por filiação, recebemos por herança. E agora, o pecado, a morte. Versículo 13, por gentileza. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham... Olha, amado, esse texto. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Olha lá de novo. Figura daquele que havia de vir. Quem que havia de vir? Vocês percebendo isso? Primeiro Adão, o último Adão. Ok, só isso. No entanto, a morte reinou. O que significa que a morte reinou de Adão até Moisés? Que a morte começou a entrar na raça humana, e ela começou a trazer a mortalidade, ou seja, a possibilidade do ser humano morrer. Até Moisés, por quê? Porque a partir de Moisés existe a lei. E a lei mostrou o seguinte, porque a pergunta é o seguinte, eu chego para o Leslie e falo, Leslie, o dia que seu pai e sua mãe, né, você foi concebida no ventre da sua mãe, né, através da relação do seu pai e da sua mãe, quando você foi concebido, automaticamente naquele dia você ganhou uma herança. Você ganhou a herança do pecado de Adão. Mas, então quer dizer que eu ganhei essa herança de Adão? Ganhei. Então quer dizer que eu nasci pecador? Nasci. Nasci pecador. Ok? Versículo, e ele diz ali, e até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Então quer dizer que eu não fiz o que Adão fez, mas Deus me vê exatamente como vê Adão? É. Vamos avançar um pouquinho, daqui a pouco vou explicando melhor. Versículo 15, por gentileza. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo. Amados, olha esse texto. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram, ou seja, aquilo que Adão fez com que muitos se tornassem pecadores. Mas, diz aqui, muito mais. A graça de Deus e o dom pela graça. Então, se por causa do pecado de um homem, se o pecado de uma ofensa, todos morreram. Quando diz todos morreram, ou seja, quer dizer o seguinte, que a partir desse pecado, veio uma maldição sobre a raça humana, todos serão pecadores, e não bastando isso, todos morrerão. Mas tem uma notícia maior ainda. Muito mais. Se a ofensa, o pecado de Adão trouxe uma desgraça tão grande, guarde isso. Aquilo que Jesus fez, mas a graça de Deus, o dom pela graça, é muito maior.
Ok, versículo 16. E não foi assim o dom como ofensa, como por só um que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Olha esse texto ali. Mas não foi assim o dom como a ofensa, porque por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só. Qual que é o juízo? Morte. Significa que nós somos, olha lá, ofensa, na verdade, para condenação. Ou seja, quando você foi gerado no ventre da sua mãe, você nasceu uma pessoa condenada. Então quer dizer que eu nasci condenado? Nasci. Então quer dizer que eu sou condenado não pelos pecados que eu cometi na minha vida? Não. Então por que eu sou condenado? Porque você recebeu a herança de Adão. Então quer dizer que se eu tivesse nascido e não tivesse feito nada de errado, eu seria condenado do mesmo jeito? Seria. Então quer dizer que se depois que eu nasci, eu fizesse tudo certinho, e eu morresse sem conhecer Jesus, eu iria para o inferno? Iria. Então quer dizer que o que me condena é o pecado de Adão? É. Vocês perceberam isso, amados? O juízo, a condenação, veio por causa de um pecado. Então quer dizer que eu menti, eu matei, eu roubei, eu adulterei, não estou dizendo que você fez, né? Mas quer dizer que eu fiz tudo isso de errado e não é isso que está na conta, na hora que eu for ser julgado, no último dia que eu aparecer no tribunal de Deus, quando eu for ser julgado, não será por esses pecados que eu serei condenado? Não! Meu Deus! Gente, isso daqui que eu estou falando para vocês é algo libertador. Então quer dizer que o que suja o meu coração, o que sujou o meu coração não é os pecados que eu cometi, não. O que suja o seu coração é o pecado de Adão que está dentro dele. Olha que interessante esse texto. Olha que interessante esse texto. Jesus morreu para resolver qual o problema? Jesus morreu para resolver qual o problema? Qual o pecado? Porque a pergunta aqui é o seguinte: então quer dizer que eu sou condenado por causa daquilo que Adão fez? É. Pastor, mas isso não é justo. É justo isso, amados? Eu nasci, não tive culpa nenhuma, não estava lá, e agora quer dizer que eu vou para o inferno, sou condenado por causa do pecado de Adão. Isso é justo? Não! Não é justo isso. Não é justo as pessoas sofrerem por causa de Adão. Não é justo. E aí se você chegar para Deus e perguntar: Deus, não é justo isso que está acontecendo comigo. Deus vai dizer: eu concordo com você, não é justo. E aí, Deus, e agora? Por isso mesmo, uma vez que isso é injusto, eu e você sofrermos por causa do pecado de uma só pessoa, eu vou fazer Jesus descer. E Jesus descerá para resolver essa injustiça. Jesus descerá para resolver o erro do primeiro Adão e dar a mim e a você aquilo que Adão deixou para trás. Nós vamos voltar ao original. Nós vamos voltar ao que Deus tinha para o homem. E Jesus então veio para resolver isso. E ele diz lá: amados, como uma ofensa entrou o juízo, veio só de uma ofensa, na verdade, para condenação. Uma vez que você recebeu o pecado de Adão, você nasceu condenado. Mas Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas qual condenação? A condenação dos teus erros, das mentiras, das coisas que nós fizemos? Não, a condenação de Adão. Amados, isso aqui é interessante. Vamos avançar, põe mais o versículo 17. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou. Então a morte reina, por que você e eu um dia vamos ter que deitar num caixão de madeira? Olha lá, porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, ou seja, eu e você um dia vamos ter que deitar num caixão.
por causa do pecado de Adão. Agora olha lá. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amados, olha que esse texto é maravilhoso. Amados, esse texto está dizendo o seguinte: a ofensa entrou e a morte reinou. Agora o texto diz assim: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para... Opa, para um pouquinho. Então quer dizer que por causa do pecado de Adão, eu nasci condenado? Sim. E isso eu recebi porque eu merecia? Não. Quer dizer que eu nasci condenado? Sim. Eu recebi isso porque eu merecia? Não, eu não merecia isso. Mas o texto também diz o seguinte: assim também, olha lá o texto, né? Assim também, por um só ato de veio a graça. Que ato de justiça é esse? Que ato de justiça é esse? A morte de Jesus. Então quer dizer que um pecado me condenou e um ato me salvou. Opa. Um ato de ofensa, de pecado, me condenou. Um único ato de justiça de novo, o pecado de Adão, eu merecia? O ato de justiça, eu merecia? Não. Vocês percebem a graça? Amados, de uma certa forma, Jesus não precisava vir. Ele veio pela graça. Isso significa que eu fui condenado sem merecer e eu fui salvo pela graça. Agora, onde eu quero chegar com você aqui é o seguinte. Sabe o que o diabo faz com você? Ele diz o seguinte: você pecou, você mentiu, você adulterou, você fez isso, você fez aquilo, você não presta. Você não presta porque você fez isso, você não presta por causa disso, você não presta por causa disso. E você começa a ouvir aquela acusação e você vai aceitando. E você se coloca na posição de condenado por causa dos pecados que você cometeu. E o diabo oprime você, atrapalha você, tira a sua autoridade, tira a sua convicção, você perde a autoridade para fazer as coisas, porque ele oprime, ele joga na sua cara os teus erros, os teus pecados, e ele diz: tá vendo como você não presta? Você não presta porque você faz isso, você não presta porque você faz isso, você não presta porque você faz isso. Então o diabo te oprime por causa de erros que você tem, sendo que Deus só está preocupado com um pecado. O pecado de Adão. E aí, olha o que o diabo faz também. Aqui, ele chama atenção para os teus pecados. E te oprime. E aqui, do outro lado, ele fala o seguinte: para você resolver isso, tem que fazer o seguinte. Você tem que dar comida para os pobres. Você tem que orar bastante, você tem que jejuar bastante, você tem que fazer bastante. E aí ele começa a sugerir para você outros atos de justiça. Aqui ele mostra outros pecados. E aqui ele mostra outros atos de justiça. Por que que o diabo faz isso? Porque o diabo não quer que você veja que a herança maldita que eu e você nascemos, Jesus já resolveu. Jesus já tirou de mim, de você, a maldição de Adão. E Jesus, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, nós já recebemos a justiça. O que significa isso? Você não precisa dizimar para ser bom, você não precisa falar a verdade para ser bom, você não precisa fazer nada para ser bom. A única coisa que você precisa fazer para ser justo é crer no qual ato? Qual ato você tem que crer? No ato de... Qual ato? Ato de... E de quem?
Vocês percebem isso? Amados, o que te dá autoridade? O que te tira a autoridade? A mentira, o adultério, a manipulação? É isso que tira a autoridade de você? Não. O que tira a autoridade de você é o pecado de Adão. E o que dá autoridade para você? Dízimos, ofertas, jejum. É isso que dá autoridade para você? Não. O que dá autoridade para você é a obra da cruz. Eu sei que a sua cabeça, eu já estou escutando uns barulhos aí. Talvez alguns, né? Papi, mas ele está dizendo o tempo todo, tem coisa que eu não preciso... Então quer dizer que e esses pecados que eu cometo aqui, não tem problema nenhum? Não. E fazer as coisas certas também não tem valor nenhum? Não. Mas agora... Hã? E agora? E agora? E aí que nós precisamos entender uma coisa. Aí que a gente precisa, amados, isso aqui é libertação para a sua vida. Amados, isso aqui é libertação para a sua vida. Queridos, no que se refere a Deus te aceitar ou não, a Deus te amar ou não, não é nada do que você fez errado e nem nada do que você faz de certo. O que faz Deus não querer você é o pecado de Adão. E o que faz Deus querer você é o ato de justiça de Jesus. Ou seja, não existe nada que você faça que vai fazer Deus te amar menos. Não há nada de pecado que você cometa que vai tirar o amor de Deus pela tua vida. E também não há nada de certo que você faça que vai aumentar o amor de Deus pela sua vida. Vocês entenderam o que eu falei? Qualquer coisa que você faça de errado não muda o amor de Deus por você. Qualquer coisa que você faz de certo não aumenta o amor de Deus por você. O amor de Deus por você foi conquistado na cruz do Calvário. E ponto final. Deus te ama, Deus te aceitou, Deus te amou, Deus, você é filho de Deus. Diga assim, eu sou filho de Deus. E diga assim, eu sou filho de Deus. Não por aquilo que eu faço de certo, mas por aquilo que Jesus fez na cruz. Amém? Papo tem a ver com a mensagem, o tema bem-aventurado. Bem-aventurados. Então o que é que suja o coração do homem? O que suja o pecado? O que suja o coração do homem? Qual o pecado? Mas é mentira, sua, que você contou ontem. Isso suja? O que suja o coração do homem é o pecado de Adão. E o que limpa o coração do homem? O que limpa o coração do homem? O ato de justiça de Jesus. Qual é o ato de justiça de Jesus? A cura dos enfermos? A multiplicação dos pães? Andar sobre as águas? Qual o ato de Jesus? A morte de Cristo. E qual é a garantia de que houve a morte? Como é que eu sei que houve a morte de Jesus? Existe um elemento que prova que Jesus morreu. O sangue. Por isso que nós temos que ter a fé no sangue de Cristo. Porque o sangue de Cristo é aquilo que prova que Jesus morreu. O ato de justiça está provado através do sangue. Então quer dizer o seguinte, de novo, o que faz Deus não ter relacionamento com você, entre aspas, não te amar, é o pecado de... E o que faz Deus te amar e você ser, além de amar, você ser filho dele, é o ato de justiça de Jesus. E você atinge isso pela fé no sangue do Cordeiro. Aleluia. Mas eu sei que ainda tem barulho na sua cabeça. Papi, mas é a mentira, papi. E aquele pecadinho que eu cometo, aqueles erros que eu cometo, papi, isso, papi. Hã? Vamos lá, volta o versículo lá.
Acho que é o 18 que eu parei, não? Pois assim como uma só ofensa veio o juízo, olha lá, tá lá bem claro, ó. Pois uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a salvação. Assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Alguns homens não. Todos os homens. Para a justificação da vida. Versículo 19. Versículo 19, por gentileza. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Também está aí, ó. Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Aqui eu estou chovendo no molhado. Você já entendeu isso aqui. Versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou? Aonde o que abundou? Está no plural ou no singular? Por que eu estou perguntando plural e singular? Quando a Bíblia fala pecado no singular, está falando do pecado de Adão. Quando a Bíblia fala pecados no plural, está falando daquilo que está mexendo na sua cabeça. A mentirinha, né? Os nossos erros, as nossas práticas pecaminosas. E aqui está o segredo, o pulo do gato. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. O que a lei fez com o pecado? Fez com que a ofensa abundasse. Por que a ofensa abundou por causa da lei? Porque você já nasceu condenado. E a lei veio só... A lei só veio provar que você não presta. Você já não prestava. Agora tem uma lei que diz que você não presta. Agora, para você não ter dúvida que você não presta, vem a lei. Por isso que serve a lei. Então, amados, a lei só serve para mostrar que você realmente é um caco, não vale nada, eu e você não prestamos. E a lei prova, porque ela diz, não peca, você peca. Ela diz, não faça, você faz. Então, a lei de Moisés é uma... Paulo diz isso. Paulo diz, Moisés tinha um ministério da condenação. Por quê? Porque a lei veio condenar ainda mais. Vamos avançar. Mas aonde o pecado superabundou a graça. O que significa isso? Jesus Cristo resolveu o pecado de Adão como? Como que Jesus resolveu o pecado de Adão? Na cruz. E qual é o símbolo? Sangue. Então nós temos que crer no poder do sangue de Cristo. Então quer dizer que o ato de Jesus abundou, não? Resolveu o problema do pecado? Sim. Então quer dizer que, mas aonde o pecado abundou, o pecado de Adão, superabundou. O que significa isso? Que a graça de Deus não somente perdoou o pecado de Adão, como todos os demais pecados que você cometeu. Vocês estão entendendo isso? Todo pecado que você cometeu, a mentira, o adultério, a prostituição, qualquer coisa, né? Qualquer pecado que eu e você cometemos. Amados, Jesus resolveu isso na cruz. Ele não somente resolveu o pecado de Adão, como ele apagou todos os demais. O que significa isso, queridos? O que significa isso, queridos? Amados, o que perdoa os nossos pecados não é as nossas obras, não são as nossas atitudes. O que perdoa os nossos pecados é a graça do Senhor no sangue de Cristo. Vocês entenderam isso? Então, papi, mas então quer dizer que, mas você falou que esse pecado aqui não suja o coração? Os pecados não sujam o coração? Amados, quero dizer o seguinte para você. Do ponto de vista de Deus, você tem que entender como é que Deus lida com o pecado aqui. Agora os pecados. O pecado está resolvido, o singular. E agora os pecados. Se você ficar do lado, vamos imaginar que aqui é o lado do pecado de Adão. Aqui está a raça adâmica, né? Que a raça adâmica, ali a raça de Jesus. Aleluia. Agora a turma ficou com. Mas vamos imaginar que lá de cá é a raça adâmica. Ok? Amados, se você já aceitou Jesus, ok, caí aqui. Aleluia, sou salvo, batizado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. E você comete um pecado, você tem que tratar o pecado, o ato pecaminoso que você cometeu, você tem que tratar ele desse lado. O problema é que o diabo tira você daqui e põe você de volta aqui. Então, por exemplo, você aceitou Jesus e mente.
Ai, 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 menti. E agora? O diabo, tá vendo como você não presta? Você é um mentiroso. Você está enganando a turma lá, rapaz. Você não é crente de coisa nenhuma, você não presta. É isso aí, ó. Você não presta, você não vale nada. E aí você vai acreditando naquilo. E ele vai falando, ele vai te oprimindo. Você é mentiroso, você não presta. E daqui a pouco ele te joga aqui de volta. E aí você fala, realmente eu sou um condenado, eu não presto. Sabe do que? Eu nem quero mais Jesus, acho que nem vou na igreja mais. Eu acho que eu nem vou mais não sei onde. Ele te joga para cá de volta. E aí Jesus, você olha para Jesus, você está naquela pindaíba desgraçada, oprimido, com vergonha de olhar para Deus, envergonhado e tal. Aí Deus olha para você, e Rosa, o que você está fazendo aí, Rosa? Ei, Luiz, o que você está fazendo aí aqui, cara? Ei, Luiz, você é meu filho, você não pode ficar aqui mais. Venha para cá. Pega o Luiz aqui, o Sidney. Sidney, você mentiu? Ele mentiu. Isso em nada muda o meu amor por você. Você mentiu, mas você continua sendo meu filho. Você continua sem condenação nenhuma. Você vai para o céu. Está tudo certo na sua vida. Mas esta mentira eu vou tratar. Aí entra o fogo. Queridos, lá o pecado é tratado em que sentido? Ir para o céu e ir para o inferno. Aqui, o pecado, Deus trata agora como? Eu vim tratar a sua vida, eu vim melhorar a sua vida, eu vim tirar de você essa mentira, porque essa mentira atrapalha você, essa mentira está impedindo você de receber mais de Deus. Mas aqui em nada, não tem mais o assunto céu e inferno. Deus não conversa mais comigo e com você sobre pecado, colocando o assunto céu e inferno. Aqui, queridos, qualquer pecado que você comete, você continua filho de Deus, você continua amado de Deus, você continua debaixo da graça do Senhor. Amados, se você porventura aceitou Jesus, cometeu um pecado, está sendo oprimido, ou esmagado, porque ele joga você no chão, e você começa a se sentir um nada. Queridos, não é assim que Deus faz. Não é assim que Deus faz. Que pai aqui que o filho comete o pecado, manda fora de casa. Não vai embora de casa. Sai daqui, você não presta, você não é mais meu filho. Está deserdado. Tem pai que faz isso, mas é uns doidos ainda, mas assim. Quando o seu filho, nossos filhos erram, como é que a gente trata? Como a gente trata os filhos? Mandando embora de casa, expulsando, anulando a paternidade. Se nós fazemos assim, você acha que Deus vai fazer diferente? Pode até usar a varinha, né? E deve. Pode até usar a varinha, pode até corrigir, mas nunca anula a paternidade. Tem pessoas que aceitam Jesus. E aleluia, Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, a obra de Jesus, a igreja está linda, está feliz da vida, primeiro amor. Só que de vez em quando não, volta às falhas, volta aos pecados que cometia, volta aos vícios, volta às dificuldades. E o diabo começa a puxar ele de volta para cá. Mas ele puxa de volta para cá onde? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, pecado, entenda bem o que eu vou falar agora aqui. Pecado de crente se trata debaixo da graça. Não queira, meu irmão, cair lá. Isso vale para você e isso vale quando eu tenho que tratar o pecado do meu irmão. Porque muitas vezes alguém peca contra nós, um outro irmão peca contra nós, o que a gente faz? Ele não presta mesmo, né? Eu acho que nem crente é de verdade, cara. Isso aí, não sei não, isso aí está enganando a turma, hein? Rapaz, você precisa se converter, Sidney. Você está enrolando, rapaz, você é um mentiroso. Onde já se viu você fazer uma coisa dessa? Você está na igreja e faz um negócio desse, você não presta mesmo. O que o diabo está fazendo eu fazer? Jogar o irmão para cá. Queridos, o ouro é sempre ouro. A árvore frutífera é sempre uma árvore frutífera. E o que Deus vai fazer agora é pegar o ouro e tratar o ouro. Mas para melhorar, para corrigir,
Entenderam isso aqui, não? Então, queridos, de novo aqui, ó. O que realmente é uma pessoa limpa de coração? Uma pessoa limpa de coração, uma pessoa que conhece a Jesus. Uma pessoa limpa de coração é alguém que sabe quem ela é em Cristo Jesus. Ela reconhece a sua identidade de filha de Deus, filho de Deus, e se mantém firme nisso. Uma pessoa limpa de coração manda a dúvida embora. Uma pessoa limpa de coração, por maior erro que ela cometa, ela está firme no Senhor. Ela continua firme no Senhor. Sim, muitas vezes envergonhada porque errou, triste porque pisou na bola, triste porque fez algo que não deveria fazer, mas isso não anula a identidade dela. Uma pessoa limpa de coração, conforme o texto está dizendo, é uma pessoa que sabe quem ela é em Cristo Jesus, ela é lavada pelo sangue do Cordeiro, o nome dela está escrito no livro da vida, ela pode a qualquer momento chegar na presença do Senhor, e a porta vai estar aberta, pode chegar, Deus vai te atender. Queridos, é tremendo isso. Outro exemplo disso é o filho pródigo. Ele foi embora de casa, deixou o pai, foi gastar a herança longe, se sujou, ficou sujo, vestido, mal vestido, cheirando porco. Cometeu erros? Estava cometendo erros. Cometeu pecados? Estava cometendo pecados. Mas quando esse rapaz se arrependeu e foi seguindo o caminho de volta para a casa do pai, o que o pai fez? Seu jaguara, seguinte, você vai trabalhar 2 anos ali, ó, você vai aprender a dar valor. Fez o que ele fez? Fez o que ele fez? Não. Eu gosto de sempre fazer essa pergunta. O pai abraçou o filho quando estava limpo ou sujo? O pai beijou o filho quando ele estava limpo ou sujo? Do jeito que chegou. Quando você comete os pecados, quando você comete pecados e chega na presença do Senhor, como você acha que Ele vai te receber? Como você acha que Ele vai te receber? Vai se preocupar com o teu cheiro? Com a tua sujeira? Vai jogar na tua cara teus erros? Ele vai chegar e vai falar, tira essa roupa velha, tá aqui uma roupa nova, tá aqui o que você perdeu, tá o anel no dedo, sandálias nos pés, porque quem andava descalço era escravo. Você não é escravo. Você é meu filho. Filho meu não anda descalço. Eu não admito filho meu andar descalço. Filho meu não é escravo. Então, meu filho, tira essa mentalidade de escravo da sua cabeça. Porque o filho dizia, eu vou voltar para o pai e vou pedir para ele me tratar como um dos seus empregados. O que o filho estava dizendo? Eu quero ser um empregado. Mas o pai disse, não, você não é meu empregado. Hélio, você não é meu empregado. Célio, você não é empregado. Vocês são filhos de Deus e nada muda isso. De novo, queridos, nenhum pecado que eu e você cometemos vai mudar o fato de que nós somos filhos e filhas de Deus. Eu não estou dizendo que Deus vai passar a mão na cabeça, que Deus não vai tratar o pecado, que não vai tratar o erro. Claro que Ele vai, porque você é filho. E a Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ama. Mas, queridos, não tem mais nada a ver ser aceito ou não ser aceito. Então, por isso, queridos, o único pecado que me condenava para ir para o inferno é o pecado de Adão. O único pecado que estava me levando para o inferno era o pecado de Adão. E o único ato de justiça que vai me levar para o céu é a cruz de Cristo. Papi, e os atos de justiça que eu cometo, que eu pratico depois de crer? Esses atos de justiça implantarão o reino de Deus na terra. Queridos, fazer as coisas certas não é para ir para o céu. Fazer as coisas certas é para implantar o reino de Deus na terra. Você guardou isso? Fazer as coisas certas não é para conquistar Deus. Não é para ter mais moral com Deus. Fazer as coisas certas é para implantar o reino de Deus na minha família, no meu bairro, na minha cidade, no meu emprego, na terra. Vocês recebem essa palavra? Amém. E aí, só concluindo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles... Então quer dizer que se eu crer no ato de justiça de Deus, de Cristo, eu posso ver a Deus? Pode.
Mas se eu mentir, eu posso ver a Deus? Se eu mentir, eu posso ver a Deus? E se eu roubar, eu posso ver a Deus? Queridos, se você fizer qualquer coisa, eu não estou fazendo fazer, como é que fala? De propósito. Então eu vou pecar de à vontade, porque então eu posso ver a Deus? Não é isso não. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se porventura, se por acaso você cometeu um pecado, meu irmão, a porta da casa do Pai está aberta para você. Você pode chegar na presença dele do jeito que você estiver e ele vai te receber. Lembra a Jesus com a mulher pega em adultério? Jesus recebeu ela? Jesus jogou pedra nela? Vai, não peques mais. Amém? Amados, então eu queria deixar essa palavra no seu coração, encerrando dizendo: você é um filho de Deus. Você é filha e filho de Deus. Amém? Não deixe o diabo acusar você. Não deixe o diabo acusar você. Não deixe o diabo pisar em você. Você é filho e filha de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza? Aleluia. Aleluia. Que bom que você ouviu essa mensagem. A nossa esperança é que ela tocou o seu coração e trouxe esperança, trouxe vida. Esse é o nosso objetivo. Que o amor de Deus toque a sua vida, transforme a sua vida e leve paz à sua vida. Existe um outro texto da palavra de Deus que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Esse texto ele é muito claro, muito objetivo, e ele diz que debaixo do céu existe apenas um nome, nenhum outro nome, somente um nome, o nome de Jesus Cristo. E este nome é o único nome que traz salvação para mim, traz salvação para você, traz salvação para toda a humanidade. E como que eu faço para ter a salvação da minha vida? Também é uma forma simples, todavia poderosa. Você precisa apenas confessar esse nome. Você precisa apenas clamar por este nome. E quando você faz isso, crendo com o seu coração, a Bíblia garante que você será salvo. Seu nome será escrito no livro da vida e você passará a ter direito a viver a eternidade na presença do Senhor, juntamente com Deus Pai. Meu desejo é que você, nesse momento, entregue a sua vida a Jesus Cristo. E como que eu faço isso? Também de uma forma simples. Você faz uma oração. Então, eu vou orar e depois você pode repetir comigo essa oração. E desta forma, com essa oração, você pode ter a certeza de que você será salvo. Repita comigo essa oração e diga assim: Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E eu declaro que Tu viestes em carne para me salvar. Eu peço perdão pelos meus pecados e eu renuncio a Satanás, a seus demônios e todas as suas obras. Eu te agradeço pela salvação da minha alma. Amém. Com essa oração, você ganhou, recebeu o direito de ser salvo e chamar Deus de Pai. Creia nisso, procure uma igreja mais próxima de você. Se você desejar, somos a Comunhão Cristã Aba, de Fazenda Rio Grande. Venha nos visitar, estamos aqui para servir você na nossa igreja. Deus te abençoe, você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.